As clarissas famosas por suas trufas deixaram a Igreja conciliar com esta declaração de 70 páginas, assinada pela abadesa e com esses capítulos marcantes: o latrocínio do Vaticano II e as heresias dos usurpadores. De todos os papas, o último para elas foi Pio XII. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Para a surpresa de todos, freiras espanholas abraçaram o sedevacantismo na festa de Nossa Senhora de Fátima. Fizeram publicar um documento em que afirmam que a sé está vacante desde Pio XII e chamam nesse documento o Concílio Vaticano II de Latrocínio Vaticano II, que causou uma revolução, e os seus papas conciliares, os papas que promovem esse concílio, de João XXIII até Francisco, são falsos, ilegítimos e propagadores de heresias perniciosas, que destroem a fé, a moral, os ritos e as práticas católicas tradicionais. Um ato de muita coragem destas freiras, que são, pelo que fiquei sabendo, no número de 15 ou 16 religiosas, na região de Burgos, Espanha, e também, na realidade, tratam-se de 2 mosteiros. Tem um mosteiro em Burgos, nós já vamos falar sobre isso, você pode ver aqui a imagem desse mosteiro, e também tem um outro em Ordunha. As religiosas são estas aqui, vejam na imagem, eu vou aumentar aqui para vocês. Essas religiosas felizes também fazem trufas reconhecidas em toda a Espanha pela sua qualidade, premiadas, né, que tem exclusividade, inclusive em restaurantes, em lugares seletos, justamente por serem, como dizem ali, bombones de morrito, muito, muito bem quistos e requisitados, né, fazem artesanalmente, comercializam e assim conseguem se manter esse apostolado, manter esse trabalho a serviço de Deus como clarissas, né, como monjas de clausura, seguindo uma linha tradicional que não é muito aquela de Francisco. Francisco quer que as freiras sejam feministas, que vão lutar pelas bandeiras revolucionárias, de esquerda, etc. Mas elas preferem seguir a linha do santo, Santa Clara de Assis, com o espírito franciscano. Então, isto não é uma coisa que está no programa de demolição e destruição da fé de Francisco. Por isso há esse choque, há esse conflito. E aqui mais fotos, como são felizes por terem se consagrado a Deus, com votos de pobreza, obediência, castidade, e sempre buscando a verdade, buscando a tradição, buscando a fé católica, a prática católica. Aqui mais a imagem que você tem do manifesto. Então eu tenho todo o manifesto já, estou lendo, estou meditando a respeito, muito completo, tá? Uma exposição da situação atual e, na verdade, tudo o que aconteceu de lá para cá, qual que seria uma posição católica em face dessa situação. Já vou falar um pouco mais sobre esse manifesto, mas é importante ver a clareza com que elas abraçam a posição sedevacantista. Quisera eu que toda pessoa que aderisse a essa posição tivesse essa clareza. Aí tem um documento de 70 páginas fundamentando a conclusão que elas chegaram depois de muito meditar. Para vocês poderem entender como foi essa decisão, eu vou ler para vocês as palavras iniciais do documento em que a abadesa Madre Isabel da Trindade, Madre Isabel de la Trinidad, vai explicar, então, a sua posição, que é a posição então, desses 2 mosteiros, dessas freiras, que fizeram publicar esse manifesto. Então, diz assim: eu, Madre Isabel da Trindade, abadesa dos mosteiros espanhóis de Santa Clara de Belorado, Arquidiocese de Burgos e Santa Clara de Ordunha, Diocese de Vitória, da Ordem de Santa Clara, OSC, em nome próprio e na representação das Irmãs dos Mosteiros, incluídas as Irmãs
em tempo de formação, depois de havê-lo considerado durante vários anos, longa e detidamente ante Deus, e havendo aprofundado do estudo do magistério infalível da Igreja Católica, exposto pelos romanos pontífices, vigários de Cristo na terra, comparando o mesmo com o que tem sucedido desde a convocatória do mal chamado Concílio Vaticano II até hoje, chegamos à conclusão empírica de que, depois da morte de Sua Santidade Pio XII, de feliz memória, último romano pontífice legítimo, até agora a sé de São Pedro está vacante e usurpada, pelas seguintes razões que na continuação passo a enumerar neste manifesto. E desta forma, então, ato contínuo, a irmã falará sobre a fé católica, em primeiro lugar, fará uma bela profissão de fé católica em detalhes, mostrando sua adesão aos dogmas da nossa santa religião, vilipendiada pelos modernistas, e depois vai falar desta apostasia que foi o Concílio Vaticano II, esse abandono desta fé, essa introdução de muitos erros, ambiguidades, heresias, e o pior, as reformas, porque não ficaram só nas palavras, foram para atos de destruição, de vandalismo, e assim fizeram ritos de ordenações inválidos, ilícitos, e a missa nova, que é conhecida de todos, a missa nova que é uma protestantização, para dizer o mínimo, é uma profanação da missa católica, e também elas colocam essa posição, a missa nova, uma missa inválida, é o fim do sacrifício perpétuo na Igreja Conciliar, que já não é mais Igreja Católica. A Igreja Católica foi até 1958, digamos, ali, onde estava a normalidade, e depois a força e fraude estabeleceram essa falsa religião do Concílio Vaticano II, a Igreja Conciliar. Por isso o nome conciliar, né? Por causa do latrocínio, assim que elas chamam, latrocínio Vaticano II. Depois elas vão a cada um dos papas conciliares, começando por João 23, indo até Francisco, elencando as heresias deles. Claro que se fosse colocar todas as heresias não caberia, não haveria volumes, talvez as 70 páginas não seriam suficientes. Então, elencaram algumas dessas heresias com bastante clareza, com bastante precisão ali no indicar os documentos onde eles afirmam isso e onde está a condenação por parte do magistério tradicional da Igreja, porque as doutrinas que foram avançadas, ensinadas no Concílio Vaticano II, são doutrinas previamente condenadas pelo magistério católico tradicional. Isso é importante você saber, tem que ter essa fundamentação, tem que saber que a Igreja ensinava uma coisa antes e disse, isto aqui está condenado, e agora, com esse concílio de infiltrados e inimigos da fé, começou-se a ensinar o contrário, dizendo que está permitido o que antes era condenado, né, e está condenado antes o que era permitido, e era, na verdade, a doutrina católica padrão, né, comunicada pelos séculos aos fiéis católicos de todos os lugares do mundo. E, para terminar, numa outra parte, elas reconhecem nas suas conclusões, ou uma espécie de compêndio que elas fazem nesse manifesto, né, que Pio XII foi o último Papa, e aderem aos 20 concílios que precederam ao latrocínio Vaticano II, aderem ao magistério infalível da Igreja, seja ordinário, seja extraordinário, ao único rito latino, isto é, a missa tridentina, e também aos demais ritos tradicionais, o rito de batismo e outros ritos tradicionais, ritos das santas ordens tradicionais, tudo mais, ao Código de Direito Canônico de 1917, as constituições e regras para a vida religiosa anteriores a 1958 e, por fim, aderem à hierarquia católica e, no parecer delas, então, o que elas decidiram, né, é declarar a sua submissão ao Dom
Pablo de Rojas Sánchez Franco, que é uma pessoa, né, que se apresenta como bispo católico tradicional nessa região delas, né, em Bilbao. Então, é Dom Pablo de Rojas. E assim nós temos esse grande acontecimento, né, que nos faz vibrar, porque, primeiro, o fato em si é grandioso, mas o significado disso ter acontecido precisamente no dia 13 de maio, na festa de Nossa Senhora de Fátima, onde nós falamos aqui no canal sobre o terceiro segredo. Se você não viu, eu aconselho, recomendo vivamente, veja a nossa live sobre o verdadeiro significado do terceiro segredo de Fátima, que é nos advertir sobre a apostasia e nos dar os meios de conseguirmos, com a devoção à Santíssima Virgem Maria, ao Rosário Imaculado Coração de Maria, conseguirmos salvar a nossa alma, salvar muitas almas, né, e, ao fim, o triunfo desse Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, nós vemos, né, essas freiras chegando a essa compreensão que a Santíssima Virgem de Fátima nos quer levar a ter, e que os próprios fatos, quando nós percebemos todas essas anomalias que cada vez se intensificam mais, coisas tão estranhas à fé católica, tantas inovações, tantos erros, tantos males que padece a Santa Igreja, e internamente, quer dizer, pessoas que deveriam estar defendendo a fé católica estão trabalhando desde dentro para demoli-la. Então, como é que isso é possível? O inimigo fez isso não é Deus agindo aí, mas é o inimigo agindo para destruir, semear a confusão e destruir. E isto tudo tem um princípio, eu sempre falo aqui no canal, o latrocínio Vaticano II, mal chamado Concílio Vaticano II, como essas religiosas observam de maneira louvável, quanta clareza que falta, em pessoas do século, em pessoas principalmente aí dos altos círculos, das hierarquias, aí, bispos, que em vez de ter essa compreensão lúcida da fé e da situação atual, ficam, na realidade, apenas agravando a situação com a sua covardia ou com o seu consentimento e a própria promoção desses erros que só têm feito mal aos católicos. Então, deixo público aqui o meu agradecimento e as minhas felicitações a estas clarissas de Espanha. Parabéns pelo que fizeram. Muito bem. Que Deus lhes dê perseverança, e que consigam aquilo que tanto almejam, que é a perfeição cristã, segundo o modelo de Santa Clara de Assis. E também já remeti a estas senhoras freiras religiosas consagradas a Deus, nossa reverente mensagem de felicitação, e no que eu puder ajudar, também o que disse lá digo aqui, o que eu puder ajudar, estou à disposição também para o que precisarem, porque para mim, como um leigo, que tanto ama a igreja também, quanto elas também sei que amam, e temos então essa causa em comum. E como leigo é uma grande satisfação poder servir, ajudar pessoas consagradas a Deus. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a grande notícia deste dia. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.